querido amigo do canal! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja pronto para falar de NFL. Antes de mais nada, se lembrem, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha os vídeos e também considera se tornar um membro do clube do canal. Tem muito conteúdo exclusivo, como a série Consertando os Times, em que eu sento na cadeirinha de GM aqui, estou fazendo de todos os times. Hoje, por exemplo, vamos fazer da AFC West, devem faltar aí 2 a 3 divisões, se não me falha a memória, e muito conteúdo também, né, em vídeo. Hoje ainda quero falar um pouquinho sobre a situação do Dallas Cowboys, algumas outras coisas aí sobre o draft, mas bastante conteúdo e planos para todos os bolsos. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o draft. E como eu costumo dizer no draft, não importa se eu gosto do jogador, se você gosta, se aquele gosta. Se um time gostar o suficiente, é o que está resolvido, né? Por exemplo, Daniel Jones, na escolha número 6 em 2019, desculpa. Ninguém gostava tanto do Daniel Jones, mas os Giants gostavam. É o que importa. Se um time gostar, tá resolvido o problema, né? E nesse ano temos 5 nomes aí que eu trouxe que estão crescendo os burburinhos, que podem sair mais alto do que era o esperado, tá? Se eu fosse você, ficava ligado até o final desse vídeo, porque o último eu acho que pode te surpreender. Bom, vamos começar falando do TreVeyon Henderson, o running back lá de Ohio State. A princípio, sempre se falava em running backs aqui. Ashton Jeanty, que deve ser um top 10 locked aí, né? Um cara que já tá meio assegurado, pelo que se fala. E o Omarion Hampton, que vinha crescendo lá de North Carolina e tal. Mas na última semana se intensificou o burburinho em torno do TreVeyon Henderson. Parece que podemos ter então até 3 running backs na primeira rodada. O Henderson, um jogador que voltou para o senior year dele, que foi campeão por Ohio State, é um jogador com uma capacidade de fazer big plays muito boa. Tem muita explosão e muita velocidade, principalmente aceleração, né? Um cara que consegue sair do 0 ao 100 ali muito rápido. Se eu tivesse que fazer uma analogia, é que carro que sai de 0 a 100? Uma Ferrari nesse ponto, um Porsche. Não sei, entendo zero disso aí, tá? Mas é um cara que tem uma aceleração muito, muito boa e pode encantar os times por conta disso. Já é um prospecto que vai ter 23 anos, o que para running back às vezes é olhado com um pouquinho de desconfiança. Teve algumas lesões durante o seu tempo de Ohio State, mas é um cara muito bem falado por lá, né? Voltou para o senior year dele para tentar ser campeão e conseguiu, né? E tá crescendo aí. Fala-se nele aí entre... Não que o time da 18 vai pegar, que é o Seattle, mas naquele range ali de 18 a 25, 26 até o final da primeira rodada. Fala-se que o Denver Broncos na 20 é um time interessado e pode ser que o TreVeyon Henderson saia mais cedo do que a gente imagina. O segundo nome é de um time rival do TreVeyon Henderson, joga no outro lado da bola, né, que é o Kenneth Grant, de Michigan. Outro nome que a gente via cotado para o final da primeira rodada, começo da segunda, e agora os burburinhos é que ele pode sair dentro do top 20. Falou-se muito tempo em Mason Graham, que também é um cara que é meio top 10, assim, locked, que possivelmente seja top 5, companheiro de Kenneth Grant, e são 2 jogadores exatamente opostos. O Mason Graham mais leve e tal. O Kenneth Grant é um cara gigante, 150 quilos. E aí eu acho que é uma tentativa no Kenneth Grant de replicar algumas coisas que funcionam muito bem na liga, como jogadores como o Vita Vea e como o Dexter Lawrence. Pode ser que não tinham estatísticas tão chamativas, mas são caras que ajudam muito o seu time ali no miolo. Kenneth Grant é um cara que vai ocupar 2 bloqueadores, que apesar do tamanho, para o seu tamanho, ele tem uma boa explosão. É um cara que consegue chegar no backfield contra o jogo corrido, é espetacular. Não é um exímio pass rusher, mas ainda assim é um jogador capaz de contribuir, né? É um jogador capaz de conseguir criar algumas coisas, muito forte, consegue usar esse bull rush, essa técnica de empurrar o oponente para trás. Então o Kenneth Grant aí, com os seus 150 quilos, ele pode ser um cara que apareça mais cedo. Começa a se falar aí no Pittsburgh Steelers na 21, e em alguns times um pouquinho mais cedo ali,
querendo esse jogador para esse miolo, tá? Então fiquem de olho no Kenneth Grant de Michigan, tá? Terceiro nome que eu trago, e aí vem outro jogador de Ohio State, meu Deus do céu amado, né? E aí vem outro jogador que também voltou para o senior year, que também lidou com lesão em algum momento da carreira, e esse é amado em Ohio State, né? Alguém deu uma declaração, eu não consigo me lembrar quem, falando que ele foi fundamental, que talvez sem ele não tivesse sido possível vencer o título nacional. Acho que foi o Ryan Day quem falou isso, o treinador. Estou falando do wide receiver Emeka Egbuka, tá? Emeka Egbuka. Vamos lá, o que pesa a favor do Emeka Egbuka nesse draft? Ele é um wide receiver de padrão diferente dos outros principais. A gente tem o Tetairoa McMillan, que é aquele cara grande, isso para não falar do Travis Hunter, né? O Tetairoa McMillan, que é aquele cara grande, de bolas contestadas e tudo mais. A gente tem o Matthew Golden, que é um velocista, que é um cara explosivo, que é um cara que tem essa velocidade que a liga procura. E a gente tem o Leonard Burden, que é um cara de muitas jardas pós-recepção, mas ainda mais cru em rotas, tá? Todos bons jogadores, todos com capacidade de produzirem na NFL. Acho que o Tetairoa é muito melhor que os outros, mas o Emeka Egbuka, ele é aquele clássico recebedor que fica livre rapidamente, tá? Ele lembra muito, é uma comparação um tanto quanto preguiçosa, mas muito válida nesse caso, o seu ex-colega de time Jackson Smith-Njigba, que tá lá em Seattle, tá? Aquele jogador que não tem uma super velocidade final, mas que tem muita agilidade e muita técnica. Cria espaço rapidamente, aparece livre para o quarterback, pode jogar no slot, pode jogar aberto, mas acho que ali no slot é onde ele rende muito bem, tá? E o Emeka Egbuka é aquele cara que pode ser o melhor amigo do quarterback. Muito inteligente, muito mesmo, assim. Identifica a cobertura, aparece no espaço, pode produzir algumas jardas pós-recepção. Para mim, e para o on the clock, é o segundo melhor wide receiver da classe, só atrás do Tetairoa McMillan, claro, novamente desconsiderando o Travis Hunter como wide receiver, tá? Já que a gente não sabe qual é a real função que ele terá na NFL. Mas assim, Emeka Egbuka aí é falado do 20 em diante, era um jogador cotado para a segunda rodada, né? Começa a se falar aí nessa primeira rodada, e eu acho um jogador extremamente interessante. Bom, já que eu falei do On The Clock, guia do draft do On The Clock, hein? Faltam menos de 2 semanas para o draft da NFL, aproveita, corre lá, tá? É só você comprar, o link tá na descrição, você aproveita, compra o guia, recebe, fica por dentro de todos os 201 prospectos que nós analisamos, tá? Para saber quem seu time vai pegar, para saber, você que joga fantasy, né? Ó, vou entrar numa liga aqui que tem os calouros, não sei o que, eu preciso disso, tá? Então, fica ligado, aproveita o guia do draft do On The Clock, o link tá na descrição desse vídeo. Bom, vamos falar agora do líder de sacks na ACC ano passado, do jogador defensivo do ano, mas que não era tão cotado, que é Donovan Ezeruaku, tá lá de Boston College, um verdadeiro freak atlético, aquele cara que tem um atleticismo muito acima da média. Estamos falando de Donovan Ezeruaku, tá? Um jogador espetacular nesse ponto, um cara que é fora da curva, um cara que não é tão grande em tamanho, mas ele compensou com braços muito longos, e o primeiro passo dele é muito explosivo. Ele é um cara que é forte, ele é um cara que muda de direção bem, ele é um jogador que ainda tem coisas a ser refinado no processo dele, né, como jogador, mas é um jogador de 21 anos ainda, tá? É o tipo de edge que a NFL não pensa 2 vezes antes de puxar o gatilho. Por quê? Porque ele tem as ferramentas atléticas e ele tem a produção, tá? Ele tem a NFL ama isso. Ah, mas ele ainda não está super pronto. Pois é, o Rashan Gary também não estava super pronto e a NFL puxou o gatilho na primeira rodada. Isso para citar um exemplo de vários, né? Claro que vai ter os que não vão dar certo, mas o tipo de projeto que o Ezeruaku dá muito certo. Falava-se muito no começo da segunda rodada, já se passou por um papo de final de primeira, agora já está se falando dentro do top 20, e ó, é o tipo de jogador, volto a dizer, que os treinadores de linha defensiva adoram, tá?
Velocidade, explosão, mudança de direção, agressividade, comprovado em campo, 16 sacks, não é para qualquer um. Então, fiquem de olho em Donovan Ezeruaku, lá de Boston College. E para fechar essa lista, talvez o nome que mais te surpreenda é Jalen Milroe, quarterback de Alabama. Eu gostarei dessa escolha de qualquer time numa primeira rodada, detestarei. Acho que tudo bem, quem quiser arriscar numa segunda, porque é um projeto, bibibi, bababó, acho que ainda é cedo, mas consigo entender melhor. Mas na primeira não entendo bem. Porém, volto naquilo que eu falei antes. O que nós achamos na hora da seleção não importa nada. E Jalen Milroe ganhou stock, tá? Voltamos a dizer aquilo, a NFL é uma liga que replica o que acontece. Quarterbacks atléticos e com braço forte tem dado certo. O Jalen Milroe é atlético, acho que o mais atlético da classe, é um cara que correu abaixo dos 4,40 às 40 jardas e é forte, e tem um braço muito forte, tá? Tem um canhão no braço. O braço dele é um foguete. Agora, o restante todo, como precisão, processamento, mecânicas, decisões, tá muito abaixo. Jogou lá em Alabama, um ano com o Nick Saban, né, depois com o DeBoer. Para mim, é um quarterback que não vejo esse potencial todo. Para mim, a curva de evolução dele é pequena, porém se fala que os times que estão na primeira rodada podem gostar o suficiente para trazer e tentar desenvolvê-lo. Né? Pittsburgh Steelers, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, New Orleans Saints, né? Talvez os Giants e os Browns no comecinho da segunda rodada, 33 a 35 por ali. Né? Eu acho um erro, vou achar um erro, mas não dá para negar que o nome do Jalen Milroe vem ganhando status. Obviamente, pode acontecer, ele foi convidado para o Green Room, né? Ou seja, ele estará na sala no dia do draft. Isso não quer dizer que ele vai ser draftado, tá? Alguns anos atrás, Malik Willis e Matt Corral tiveram lá e saíram depois da escolha 80. Pode ser uma grande cortina de fumaça? Pode ser. Mas essa cortina de fumaça ela está bem espalhada, porque vários analistas que têm boas fontes têm falado. Jordan Reed falou, Adam Schefter falou, o próprio Daniel Jeremiah citou esses tempos, alguma coisa nesse sentido. Então, fiquem de olho que Jalen Milroe pode acabar saindo mais cedo do que a gente espera. É isso então, minha gente. Pouco tempo, 24, começa o NFL Draft, primeira rodada. Tamo junto, valeu e tchau!